Vocês pedem e anseiam, mas quando chega, o dia é daquele jeito que vocês sabem. Galera, hoje eu tô trazendo pra vocês a parte 2 do que aconteceria se o Peter tivesse dado seu sangue pra ajudar o Harry. Galera, olha só, essa é a parte 2 e eu acredito que seja a parte final, não posso dar garantia pra vocês porque eu vou ver ao decorrer do vídeo, se o vídeo ficar muito grande e tal. Mas o que acontece é que essa parte eu vou mostrar pra vocês literalmente a continuidade do que a Black Cat, que foi a verdadeira causadora da merda toda que tá acontecendo, da teoria, né? E se você não assistiu a primeira parte, por favor, clique no link da descrição ou no card que está aparecendo em algum lugar da tela pra ir lá, beleza? Continuando, a Black Cat, o problema todo que ela causou ao decorrer do último vídeo, né, da última teoria, do que tá acontecendo de fato, a Black Cat é a verdadeira causadora de tudo. Mas isso não é um grande problema. Grande problema vai vir agora. Prestem bem atenção. Galera, quando eu falei do Hammerhead, que é o personagem da qual eu irei me apegar, é o personagem que ele é de direito do Homem-Aranha, surgiu com o Homem-Aranha, né? E esse personagem, ele é considerado em algumas versões das HQs, em algumas versões de histórias, inclusive isso foi abordado no Spectacular Spider-Man, né, que é a série animada do Homem-Aranha. Ele foi abordado como sendo esse personagem que era o rei do crime, por incrível que pareça. Alguns personagens são considerados rei do crime porque não detêm o direito, porque, querendo ou não, o rei do crime surgiu com quem? Com o Demolidor. Ele aparece em histórias do Homem-Aranha, muitas histórias do Homem-Aranha, mas ele não surgiu com o Homem-Aranha especificamente. Então, o Rei do Crime, ele literalmente é um personagem que eu digo Wilson Fisk, tá? Que ele não pode ser usado. Eu gostaria de trazer ela pra essa história, mas na época, não sei se vocês lembram, a Sony e a Marvel estavam em discussões. E como a gente tá levando essa história como uma história real, a gente não pode considerar que o Rei do Crime, Wilson Fisk, iria aparecer dessa forma. Então vamos trazer logo o Hammerhead. O Hammerhead aparece nesse momento da história. E a Black Cat, ela nada mais é do que uma intermediadora, vamos dizer assim. Um personagem que vai vender o veneno da aranha, o sangue do Peter Parker, o sangue do Homem-Aranha, que é o que todos querem. Muitos criminosos querem esse sangue. Então, esse item, vamos dizer assim, é um item extremamente valioso, porque igual eu expliquei pra vocês no último vídeo, esse personagem, que é o Peter Parker, do Andrew Garfield, não haviam outros que nem ele, não tinham outras pessoas com poderes. Eu sei que existia o Lagarto, mas um personagem que foi uma Cross-Species Genetics. O que é uma Cross-Species Genetics? Eu expliquei no vídeo do Lagarto, mas explico de novo, que é um cruzamento genético espécie. Ele é um cruzamento genético de espécies perfeito, que não teve efeitos colaterais. Não efeitos colaterais ruins, vamos dizer assim. Por exemplo, esse personagem aqui, que é o Peter do Andrew Garfield, ele surgiu no Espetacular Homem-Aranha 1 e ele não teve nenhum, e eu digo nenhum mesmo, efeito colateral gigantesco a ponto de falar, caraca, isso aqui é ruim. Por que que eu digo isso? Porque algumas versões do Peter das HQs teve essas... Como é que eu posso dizer, cara? Essas complicações entre ser o Homem-Aranha, que era, por exemplo, o Aranha Humana. Esse personagem que é o Aranha Humana, que ele se transforma literalmente em uma aranha. Inclusive, eu vou divulgar uma coisa aqui. Saiu um curta-metragem disso, que é com o personagem, o ator do Carl Grimes. Eu esqueci o nome do cara. Acho que é... Enfim, eu não vou lembrar o nome do cara. Mas o ator do Carl Grimes, do The Walking Dead, que, cara, é um curta-metragem muito bom, mas eu recomendo você assistir só se você tiver mais de 14 anos, porque o trem é pesado. Mas, vamos continuar aqui nossa teoria. Então, como não teve esses efeitos colaterais, ele vai ser extremamente valioso, então terão bandidos no mercado negro que pagarão muito. E, ao meu ver, nesse momento da história, o único bandido, ladrão, fudidão mesmo, rei do crime mesmo, nessa história que poderia ser abordado seria o Hammerhead, porque o Hammerhead, em específico, ele não passaria a perna na Black Cat, até porque a Black Cat ela é muito esperta. Até esse momento, ela tá no começo da sua carreira, vamos dizer assim, mas a gente não sabe exatamente como ela vai desenrolar isso. Então, eu vou me apegar simplesmente, unicamente, que ela consegue vender esse item pro Hammerhead e ele não passa a perna nela. Beleza? Dito isso, o que a gente tem? Ela conseguiu vender o sangue do Homem-Aranha pro Hammerhead e, ao decorrer do filme, o Peter e o Harry vão precisar, de alguma forma, de descobrir o que ela fez com isso. Só que a Black Cat, pessoal, mesmo ela sendo iniciante, ela não é burra. Então ela vai ficar longe de câmeras e longe de câmeras que podem ter acesso da Oscorp. No entanto,
Existiu um personagem que foi apresentado nesse filme que poderia ter controle sobre outras câmeras e uma forma de descobrir onde a Black Cat esteja. Não estou falando do Homem-Aranha com seu sentido da aranha aprimorado, não quero dizer isso. Mas eu tô falando do Electro. O Electro, ele tinha acabado de se apresentar nesse filme. E, cara, vamos dizer a verdade, o Electro ele tava com uma raiva do Homem-Aranha fodida. Só que, até esse momento, o Peter cogita isso. Ele comenta com o Harry, ó, a gente poderia tentar ir atrás do Electro, onde o Electro foi preso e tal. Só que o Harry vai ficar meio que desentendido. Como assim, cara? Como assim o Electro tá preso e tal? Olha só. Quando eles buscam, agora que entra o as do filme, isso aqui é uma coisa, pessoal, que do filme, né, da teoria, mas enfim, isso é uma coisa que é apresentado pra nós no filme e a gente não repara direito o que acontece e quais são as consequências disso. O que eu tô querendo dizer? Eu englomei, cara, eu coloquei tudo isso pra chegar nesse ponto específico. Olha só, se a gente vai obedecer o filme, existem algumas coisas que acontecem durante o filme. E uma delas é o Harry ser pego pelo aquele CEO da Oscorp. Não sei se vocês se lembram, mas esse cara, ele chega ao gabinete, eu chamo de gabinete, mas é o escritório do Harry Osborn, né? E ele prende o Harry por causa de algumas coisas que vão descobrindo. E é justamente no momento exato em que a Felicia Hardy, cara, é difícil falar o nome dela, mas enfim, que a Felicia, ela conta pro Harry sobre o veneno da aranha. Então, no momento exato em que a Felicia conta para o Harry sobre o veneno da aranha, caminhando um pouco o filme, a gente tem que é exatamente o que acontece, que o Harry é pego, que o Harry é preso, entre aspas, e expulso da Oscorp, porque ele não é preso, literalmente. Não haviam motivos, inclusive, dele ser preso. Na verdade, eles só expulsam o Harry dali. Inclusive, ele fala, eu sei a saída, e o Harry vaza da Oscorp. Olha só, nesse momento da história, tá exatamente no momento em que isso acontece. Por quê? Por quê? Prestem bem atenção. Esse CEO da Oscorp, a partir do instante em que ele visse que o Harry estava conseguindo o veneno do Homem-Aranha, o sangue do Homem-Aranha, e tinha coisas acontecendo muito bizarras, e ele, com toda certeza, tinha sua equipe hacker, então ele ia saber de algumas informações, ele até poderia não saber a identidade do Peter Parker. No entanto, ele pode facilmente descobrir que tem alguma coisa rolando e que envolve o Homem-Aranha, que envolve o sangue do Homem-Aranha e os poderes do Homem-Aranha, e que o Homem-Aranha tá trabalhando, né, a favor da Oscorp. A partir do momento que ele souber disso, ele vai acelerar muito sobre essa questão de expulsar o Harry da empresa. Só que ele não sabe que o Homem-Aranha é o Peter Parker, que o Peter Parker é o melhor amigo do Harry Osborn, e que o Peter Parker, melhor amigo do Harry Osborn, que é o Homem-Aranha, está junto com o Harry. No momento que ele chega para expulsar o Harry do lugar, o Peter, do Andrew Garfield, e o Harry estão pesquisando algumas coisas e eles acabam descobrindo nesse instante, no mesmo instante, sobre o Electro. Quando eles vão acessar aquele pendrive, não é pendrive, mas enfim, aquele negócio que o pai do Harry, o Norman Osborn, entregou pra ele, que tinha todas as pesquisas e tudo mais, aquele negócio tinha muitas informações. E é através daquilo que o Harry descobre sobre o Electro. Vocês se lembram da cena em que ele começa a olhar aquilo, ele descobre o negócio do veneno da aranha, o Electro, e ele começa até a ficar, tipo assim, assustado, e aparece acesso negado, e quem aparece? O CEO da Oscorp, e expulsa o Harry dali. É nesse momento. Então, nesse exato momento, eles chegam na sala, tá o Peter e o Harry na mesma sala, eles chegam ameaçando o Peter e o Harry. Só que o Peter, cara, ele é o Homem-Aranha. Então, ele não vai permitir encostarem um dedo no Harry. Eles podem ter até uma estratégia, mas ao meu ver, o que aconteceria nessa cena é que o Peter daria um cabo em todo mundo, daria uma taca em todo mundo, entende? E prenderia o cara, o CEO, o carequinha, né, que parece o que eu gosto de achar que ele seria o Abutre no futuro. Eu costumo achar isso, porque ele é um ator perfeito pro Abutre, mas enfim, isso não é o caso. Ele consegue prender esse cara na parede, e aí eles começam a tirar algumas informações desse cara, inclusive do que estão fazendo com o Electro. O Peter, por sua vez, ele é um herói, ele é humano, ele salva as pessoas, então ele fica preocupado. E o Harry, ele fala pro Peter, Peter, tem um veneno da aranha aqui, já separado. Vamos lá, vamos fazer alguns estudos, vamos pegar, vamos aplicar em mim. E ele vai falar, não, Harry, a gente tem que fazer alguns estudos, porque você pode morrer, eu não quero que você morra. E ele vai falar, e se eu não me importar se eu morrer? Eu quero só viver, eu quero tentar salvar minha vida. Ele fala, então se você quer salvar sua vida, por que você
não tenta fazer o negócio certo. A gente tem que achar meu sangue roubado, né? E a gente tem que resolver as coisas que estão acontecendo. Eles vão ter um pequeno embate nessa hora, pessoal. Eles vão ter um embate, uma discussão. E o Harry vai falar, ó, eu vou te ajudar a salvar o Electro. Literalmente, eu vou te ajudar a salvar o Electro, porque não adianta a gente ficar tendo essa discussão. Só que na cabeça do Harry já tava a possibilidade dele usar esse veneno da aranha. Até porque tinha o mesmo princípio ativo do sangue do Peter, só que tinha o DNA do Richard Parker. Então teriam que de alguma forma extrair esse DNA e buscar criar outra fórmula ou se inspirar na mesma fórmula para criar o veneno da aranha. E para isso, exclusivamente precisariam do Homem-Aranha, porque em anos de pesquisas da Oscorp nunca conseguiram fazer isso. Continuando, o Peter e o Harry vão junto à instalação Ravencroft, onde está o Electro. Os dois chegam ao local, conseguem dar cabo em todo mundo. O Peter, inclusive, vai de Homem-Aranha, dessa vez vestido de Homem-Aranha, pra não dar merda com a identidade dele, né? Eles chegam ao local e eles encontram o Electro. O Peter manda o Harry primeiro, antes de conversar com o Electro, pra não dar merda geral em tudo, né? E o Peter chega ao local, manda o Harry primeiro conversar com o Electro, e aquele doutor que tá... Kafka, acho que é o nome dele, é Kafka, eu não lembro, mas acho que é... Eu sou o Dr. Kafka, eu acho que esse é o nome dele. Mas enfim, esse cara, que era o doutor que tava realizando o chefe, né, dos experimentos ali, ele tava fazendo uns experimentos bem bizarros, e ele tinha um controle da entrada e saída de gente. Logo, ele percebeu que o Harry estaria ali. Então, quando o Harry chega pra tentar conversar com o Electro, ele não está mais lá. O que acontece? Ele liberta o Electro. Quando o Electro é libertado, ele sente que é libertado, a primeira coisa que ele faz é matar aquele doutor. Só que o Peter não deixa isso acontecer. O Peter, não sei se vocês se lembram, mas esse Peter do Andrew é o único Peter que literalmente é contra a morte de personagens. Sim, ele matou o Electro, mas é o único personagem das histórias do Espetacular Homem-Aranha 1 e do Espetacular Homem-Aranha 2 em que ele matou. É o único. Mas ele nem matou exclusivamente. Ele usou a energia dele contra ele. E a bateria que onde estava armazenado o Electro caiu no chão ali. Então não tem como ter certeza se ele matou. Então, o Peter, esse é o único personagem que não cogita em forma alguma matar outros personagens. Então, nesse momento, os dois, que é o Peter, Homem-Aranha, claro, e o Electro, vão ter um embate. Os dois vão ter um embate. Mas o Peter, ele tenta convencer o Max, falar pra ele, ó, eu não sou seu inimigo, eu gosto de você, eu não entendi o que aconteceu, eu quero fazer as coisas diferentes. O Electro, mesmo com o temperamento muito alto e não entendendo o que tá acontecendo, nessa versão da história, pelo fato de ser mais cedo e ele não ter tido não estar sem escolhas, sem opções, ele vai escolher escutar o Homem-Aranha. Então, o Peter vai tirar sua máscara, por incrível que pareça, e ele vai explicar, eu sou só um cara normal. Ele vai literalmente falar, eu sou só um cara normal, eu sou que nem você, eu tenho problemas que nem você, e eu não queria causar tudo isso que foi causado. Os dois vão virar meio que amiguinhos. Por quê? Porque tá acontecendo muita merda e o Peter vai explicar isso. Então, o desfecho todo da história, agora, resumindo mais ou menos, é que o Peter, Harry e Electro vão conseguir unir forças para encontrar não a Black Cat, porque até então eles não sabem realmente se foi a Black Cat. Por esse fato de eles não saberem de verdade se foi a Black Cat, eles viram nas câmeras ela roubando e tal, mas não sabem se ela ainda está com um negócio, eles não sabem se é atrás dela que eles têm que ir, não fazer pesquisas no mercado negro. Eles pedem auxílio do Electro para expandir as câmeras, o acesso às câmeras. Meio que um hackeamento, vamos dizer assim, é o que eles buscam fazer. Então, logo, eles vão buscar essa ajuda do Electro para que o Electro auxilie eles nessa conquista de dados. E eles conquistam, sim, eles conseguem, óbvio, né? Alguns dados importantes de onde foi parar o sangue do Homem-Aranha. E eles vão atrás desse negócio. Galera, vai ficar pro próximo vídeo, tá? O final dessa teoria. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal, que isso me ajuda imensamente, tá? O próximo vídeo com certeza vai ser a parte final, porque não tem mais o que expandir. Eu espero que o próximo vídeo dê pelo menos uns 10 minutos. Mas enfim, é isso. Se você curtiu, já deixa aquele like, se inscreve no canal, pra você não perder as outras partes. E é isso. Valeu, até mais e fui!